Bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? Legal. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui. Obrigado, espero que vocês estejam aproveitando bastante o Summit. Eu sou o Evandro Franco, eu sou arquiteto de soluções aqui do time de startups do Brasil. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre soluções de machine learning na AWS, sem vocês precisarem escrever código, tá? Então são soluções de pouco código ou nenhum código. Hoje a gente vai passar um pouco sobre essas opções, né, que a AWS oferece para vocês trabalharem com pouco código, tá? Eu vou mostrar no final uma demo para vocês do SageMaker Canvas, para vocês darem uma olhada e verem como que é a ferramenta. E no final a gente faz um encerramento e como vocês conseguem continuar esse caminho de aprendizado na AWS. Quando a gente começa a falar de machine learning, né, nas empresas, machine learning normalmente não é a solução de todos os problemas, né? Então sempre tem que ter um problema, né? Tem que ter algo para ser resolvido com machine learning. Então a primeira etapa nas empresas, nas organizações é: o que vocês querem resolver de problema? Acho que antes de pensar na solução, qual que é o problema que vocês têm para resolver? Por exemplo, vocês querem evitar churn de clientes, né? Perda de clientes. Vocês querem fazer um forecast de estoque, de produtos, enfim. Quer ter uma ideia de possibilidade de fazer uma conversão, então saber se esse cliente tem potencial para comprar algo mais ou não. Então, começa por aí, tendo um problema, tendo a formulação de um problema que a empresa de vocês quer resolver. Normalmente, quem faz esse tipo de análise é um time de negócios, né? É um time que entende do negócio da organização, e esse time ele vai vai entender realmente que tipo de problema precisa ser resolvido. Assim que esse time tem formulado isso, ele vai pegar e vai conversar com o time de dados para saber, olha, eu quero resolver um problema de churn aqui na minha organização, mas a gente tem informação sobre os churns que a gente tem, por que a gente está perdendo cliente, por exemplo. Eu quero ter uma ideia de estoque. A gente tem informação de quanto a gente está vendendo ao longo do tempo, para eu ter ideia quais são os meus períodos de pico, né? Quais são os períodos que eu tenho alta demanda, como uma Black Friday, por exemplo. Tá? Então, esse time de negócio vai ter essa interação com um time de dados para saber se tem essa informação na empresa. Feito isso, né, com isso em mãos, aí sim, temos os dados, né, porque se não tiver, não adianta também. Além do problema, precisa ter dados para fazer um modelo, para criar um modelo de machine learning. E aí, isso vai para um time normalmente especializado em machine learning. Né? E aí esse time de machine learning vai pegar esses dados, vai trabalhar, fazer o que a gente chama de preparação de dados, que é você pegar as informações, os dados que você tem cru, trabalhar esses dados, deixar isso otimizado para criar um modelo de machine learning, aí fazer o treinamento desse modelo, otimizar, fazer alguns ajustes para ter uma acurácia interessante. Né? Normalmente, o cientista de dados, o engenheiro de machine learning é que vai fazer essa etapa, né, que vai ter... que vai fazer essa construção, normalmente é um time especializado, que tem um conhecimento muito profundo, às vezes em algoritmos, em matemática. E por fim, um time de engenharia vai colocar isso em produção. Esse seria o nosso ciclo, né, de machine learning completo, tradicional. Esse time que vai colocar em produção, ele vai pegar esse modelo que o time de ciência entregou para ele, vai entender, legal, a gente precisa disso... como é uma possibilidade de churn, a gente precisa disso em tempo real. Então eu preciso pegar no nosso site, quando esses novos clientes entrarem, e já ter uma recomendação para dizer se esse cara que fez o login pode ser um cara que não quer mais ser nosso cliente, por exemplo. E para eu já ter uma abordagem diferente com ele. Ou não. Ou a gente quer ter uma previsão de estoque, então eu posso fazer um batch para pegar e projetar meu estoque daqui de um ano para frente, por exemplo, né, de alguns meses para frente, enfim, alguns dias. Tá? E aí esse time de engenharia vai ter que se preocupar com outros aspectos também, né, além de como esse modelo vai servir
os times de negócio e a aplicação da empresa. Vai se preocupar com a disponibilidade disso, vai ter que se preocupar com monitoração. E isso não é um processo rápido, né? Isso é um processo que muitas vezes é um processo longo. E as empresas que conseguem fazer isso de forma rápida, elas conseguem ter mais vantagem competitiva e mais informação para abordar esses clientes, para abordar e resolver esse tipo de problema. Por outro lado, quando a gente olha também para os times, né, para o time de analistas dentro das empresas, normalmente os analistas de negócio eles não têm uma expertise muito grande, né? Ele conhece muito do negócio, mas ele não tem expertise em machine learning, e machine learning é algo complexo, né? Às vezes as pessoas até se assustam quando vem um código, uma rede neural, por exemplo, e fala, isso está em inglês, em árabe, em português, é bem complexo. Outro desafio também as equipes estão crescendo, né? Os negócios estão crescendo, e a área de tecnologia, acho que vocês todos sabem, pessoal de tecnologia, que tem um déficit muito grande, né, de profissionais. Outro ponto muito interessante é a curva de aprendizado de machine learning, que ela é bem alta, não é algo rápido de se aprender, então acaba dificultando um pouco isso dentro das empresas, tá? E a colaboração. Como eu mostrei para vocês naquela jornada, tem que ter uma colaboração muito grande entre as equipes, né? Porque o analista de negócio, ele conhece do business da empresa, ele sabe o que a empresa precisa, ele sabe o problema que precisa ser resolvido, mas ele não sabe implementar um modelo. Então ele depende do cientista de dados que sabe toda a parte matemática para fazer aquilo. E ele depende depois do engenheiro que vai pôr esse modelo no ar. Então, essa colaboração, às vezes, também não ajuda, né, a empresa nessa jornada. E como que a gente consegue escalar isso? Como a gente resolve esse problema, né? Um problema é crescer o time, mas crescer o time não é uma tarefa fácil. Acho que todo o mercado de tecnologia, como eu comentei com vocês, né, todo mundo, acho que grande parte aqui de tecnologia, vocês sabem que tá difícil, né, de achar profissionais. E a área de machine learning, né, tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que ela teve um crescimento 74% acima das outras vagas quentes de tecnologia, assim. Então ela cresceu muito mais do que outros setores dentro da área de tecnologia. Então crescer esse time é um pouco complicado. Aumentar a produtividade da equipe de machine learning é um caminho bem interessante, porque vocês podem tirar a vantagem da suite do SageMaker, por exemplo, do SageMaker Studio, e outras features focadas no time de ciências, no time que tem um conhecimento profundo de machine learning, porque com essas ferramentas você tira deles a preocupação com a infraestrutura e eles conseguem focar na parte de modelagem, de treinamento, e o SageMaker acaba acelerando esse trabalho. E o ponto de democratizar isso, democratizar machine learning para os analistas de negócio também. Então, permitindo, por exemplo, através de ferramentas sem código, que o time de negócio, eles consigam prototipar, eles consigam experimentar com os dados que eles têm acesso, para pelo menos ter uma versão inicial, ou até mesmo ter algo viável para a empresa começar, para provar uma teoria para a empresa ou para começar a trabalhar. E essas são as ofertas, né, que eu vou falar um pouco com vocês hoje, os serviços e produtos que a gente oferece na AWS para pouco código ou nenhum código. Quando a gente fala do time de negócio, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o SageMaker Canvas, tá? Que é uma ferramenta sem código. Então, ela é uma ferramenta totalmente visual, com uma interface visual amigável, para permitir que os analistas de negócio ou pessoas que não têm conhecimento em machine learning consigam trabalhar com machine learning, experimentar isso e usar de forma muito simples e provar uma ideia sem ter
essa primeira interação e também permitindo que essas pessoas interajam depois com o time de ciências de dados. E para o time de ciências de dados, a gente tem algumas ofertas também de pouco ou nenhum código que aceleram o processo deles. Por exemplo, na parte de preparação de dados, a gente oferece o SageMaker Data Wrangler, que é uma ferramenta visual e que permite que os cientistas de dados, os engenheiros de dados consigam preparar os dados de forma mais simples, de forma visual, deixando essa primeira etapa pronta para ele conseguir depois fazer as demais etapas dentro do processo de Machine Learning. A gente oferece o SageMaker Autopilot, que permite com que uma forma de AutoML, que a gente chama, que é um Machine Learning automatizado, que permite que ele experimente e teste diversos treinamentos de modelo de forma mais rápida e acelerada, acelerando um pouco para esse time fazer essa entrega de modelo. E o Jumpstart, que oferece diversos exemplos já prontos de modelos estado da arte de mercado conhecidos, que ele só consegue fazer um deploy, consegue ter essa possibilidade de fazer um deploy de um clique, ou até notebooks prontos com o passo a passo para ele implementar esse modelo. Isso acaba ajudando, de forma geral, tanto o analista de negócio, que ele tem acesso a um ambiente fácil, simples, que ele consegue trabalhar, que ele consegue fugir inicialmente dessa dependência do time de ciências e já começar a preparar e entregar valor para a empresa de vocês. E também acelera o passo do time de ciência, que consegue preparar os dados de forma mais rápida, consegue experimentar e treinar um modelo com autopilot de forma muito rápida, ou até usar exemplos prontos que o Jumpstart oferece para poder implementar um modelo e já até testar com os dados reais da empresa de vocês. Começando, eu vou falar hoje com vocês dessas 4 ferramentas, tá? E eu vou começar pelo SageMaker Canvas, que é o que eu vou mostrar a demo para vocês ao final. O SageMaker Canvas, ele é uma solução sem código, tá? Então vocês não precisam escrever código. Ele é uma ferramenta fácil para os analistas de negócio, que eles não precisam conhecer de Machine Learning. Então eles conseguem de forma muito fácil pegar dados até da máquina deles, importar esses dados no SageMaker Canvas, usar ele para fazer toda essa parte de análise e treinamento de modelos com esses dados tabulares, com CSV, por exemplo, e já ter ali um modelo treinado pronto para ele fazer testes e inferências em tempo real ou em batch, com relação a um problema que ele quer resolver. Ele consegue colaborar com o time de ciências usando o SageMaker Canvas, então ele consegue compartilhar o que ele fez com um time mais profundo e esse time consegue olhar e revisar essas etapas. E tudo é baseado em uso, então acaba evitando o custo, então acaba evitando surpresas com taxas antecipadas de licenciamento e acaba facilitando a precificação para a equipe de vocês. Ela é uma ferramenta self-service, amigável, que pode ser feita através de um single sign-on, de um logo único. Então, para quem está acostumado com o console da AWS, você pode acessar o SageMaker Canvas pelo console da AWS. Mas você também pode gerar uma URL, usuário e senha, para o seu time de negócios, para ele nem precisar olhar como que é a console da AWS. Ele vai acessar por essa URL única, com o usuário dele, senha dele, e ele vai direto para a interface do SageMaker Canvas. É possível dentro do SageMaker Canvas vocês importarem dados de algumas fontes, como a máquina local do usuário. Ele pode pegar um arquivo CSV que ele tem na máquina dele e importar direto. Ele pode usar o Amazon S3 para pegar um conjunto de dados de lá e importar, e até outras fontes como o Redshift e o Snowflake. E com isso, ele consegue trabalhar de forma bem mais ágil e rápida. Ele consegue entender esses dados de forma visual, então ele vai conseguir ter algumas métricas de distribuição em cima dos dados, do conjunto de dados que ele
fez o upload para o SageMaker Canvas, e tudo isso através de clique, tá? Então a ideia é realmente abstrair essa complexidade toda e já trazer algo pronto para ele, de forma visual, ver isso. E treinar também com clique. Então tem algumas opções de treinamento, isso vai depender, né, do tipo de modelo, do tipo de algoritmo, né, vamos dizer dessa forma, que ele vai criar. Então, se ele quer fazer uma classificação, por exemplo, a classificação você tem um cliente e você quer saber se ele vai ser um churn, um sim ou não. Né? Então você está classificando nessas possibilidades. Ou você quer fazer uma regressão. Acho que um exemplo muito comum é a projeção, é uma estimativa de preço. Então você tem alguns fatores e você quer estimar o preço de algo. Ou até um forecast, uma projeção de dado temporal, em linha de tempo, por exemplo, uma projeção de estoque ao longo dos dias ou dos meses. Você tem depois que você faz esse treinamento, que você faz essa seleção, né, do algoritmo, você pode gerar um modelo de forma muito rápida, né? Então, em alguns minutos, literalmente de 2 a 10 minutos, ele já gera um modelo rápido e ele já consegue ter ali alguns insights e algumas informações para trabalhar com isso. E consegue também ter essas métricas de acurácia desse modelo depois desse treinamento. Então, ele vai saber quanto foi a acurácia em cima desse dataset, dos dados que ele usou para treinar esse modelo. Vai ter métricas avançadas também, depois eu vou mostrar isso para vocês, mais detalhes. Que aí ele consegue compartilhar, por exemplo, essas métricas mais avançadas com o time de ciência para o time validar se faz sentido, se o modelo está interessante para o uso. E compartilhar isso com esse time de ciências. Então, quando você faz, uma opção que você tem no Canvas é de compartilhar o treinamento que foi feito com o time de ciências. E o time de ciências ele vai ter acesso a um notebook com todas as etapas que foram executadas para chegar naquele modelo que o Canvas fez de forma automática. Ele vai conseguir visualizar esse passo a passo num notebook que o cientista de dados normalmente está acostumado, para caso ele queira replicar ou entender melhor. E por fim, né, acho que vocês conseguem fazer essas previsões dentro do Canvas, depois que você passou por todas essas etapas de importar os dados, treinar um modelo, validar a acurácia, de fazer o que a gente chama de inferência, que é pegar dados novos, né, dados que não foram utilizados, e testar contra o modelo para ver qual é o retorno dele, para ver se seja isso em tempo real ou em batch, ou mandar um lote para fazer uma inferência única. Alguns casos que são bem interessantes, onde vocês podem aplicar e usar o SageMaker Canvas, né? Acho que vai desde vendas, passando por finanças, por logística. Então, eu já dei aqui ao longo dessa primeira parte aqui alguns exemplos de churn, de forecast, de fraude também. Vocês podem pegar um conjunto de dados onde vocês têm alguns cenários de por exemplo, de transações que foram fraudulentas, transações que não foram, usar esse conjunto de dados para criar esse tipo de modelo ou previsão de demanda. São diversos casos, aí óbvio que isso vai depender muito da empresa, da necessidade de vocês, do negócio, do que vocês fazem, tá? Para resumir, né, o que a gente conversou aqui sobre o SageMaker Canvas, é uma ferramenta simples, né, para ajudar os analistas de negócio a conseguir ter mais independência e acelerar esse processo de geração de machine learning, ao mesmo tempo que permite que eles compartilhem as informações e trabalhem em conjunto para cada vez entregar um modelo melhor, um modelo mais acurado, e às vezes podendo depois o analista personalizar isso, então acaba acelerando e ainda ajudando nessa colaboração entre os times e democratizando o machine learning dentro da empresa.
Aqui é um caso de um cliente nosso, que a BMW, acho que todos conhecem a BMW, que eles já usam inteligência artificial, né, em todo o processo de transformação digital deles. Então eles empregam inteligência artificial em toda a cadeia de valor deles, passando por clientes, por produtos, por processos internos. E o SageMaker Canvas pode ajudá-los a impulsionar isso dentro da BMW, permitindo que os usuários deles corporativos consigam explorar mais, né, fazer mais tentativas, mais experimentos e gerar muito mais valor nesse processo, nessa cadeia de machine learning que eles utilizam. O segundo ponto, a segunda que eu vou falar com vocês hoje, é sobre o SageMaker Data Wrangler. Normalmente, quando o cientista de dados vai criar um modelo, ele tem alguns obstáculos, vamos dizer dessa forma, algumas etapas, nem sempre o dado vem da forma que ele espera. Então, às vezes, ele tem algumas informações e outras faltam. Às vezes ele tem que buscar informação em diversas fontes distintas. Então, um pouco está num banco de dados, um pouco está no outro, um pouco está em arquivo. Enfim, a informação ela é bem dispersa dentro da empresa. Os formatos são distintos, né? Então, como eu disse, às vezes você tem um dado de um tipo, de outro, ou faltando. Ele tem que combinar tudo isso para criar uma nova informação, lidar com uma série de obstáculos ou de etapas que acabam atrasando, né, ou talvez demorando um pouco mais para ele ter a primeira etapa para o trabalho dele, que é o dado que ele precisa para treinar um modelo. E o SageMaker Data Wrangler é uma solução de pouco ou nenhum código que é interativa e que serve justamente para acelerar esse processo do cientista de dados, nessa etapa de preparação de dados. Então ele vai conseguir de forma visual também conectar as fontes de dados que ele precisa na solução. Ele vai visualizar esses dados, vai limpar, vai transformar, vai conseguir tirar alguns insights disso, concatenar datasets, fazer diversas combinações e preparar isso de forma bem mais rápida e gerar o retorno que ele precisa, que é o output que ele precisa para trabalhar, seja no S3, seja dentro do SageMaker Feature Store, ou até mesmo dentro de um pipeline no SageMaker para ele já trabalhar. Quando a gente começa no Data Wrangler, a primeira etapa é a importação de dados. Então, o cientista de dados ele vai conectar as origens de dados dentro do Data Wrangler, e tem algumas origens, como vocês podem ver, né, que ele pode conectar, e alguns formatos de arquivos que ele pode utilizar, como exemplo CSV, Parquet. Ele vai escolher exatamente dessa forma visual a fonte de dados que ele quer utilizar para conectar. Depois que ele fez isso, ele tem algumas opções de entender esses dados que ele importou, que é o que a gente chama de fazer uma análise exploratória em cima desses dados. Então ele vai conseguir criar histograma, criar um resumo, uma tabela de resumo em cima de, por exemplo, média, mínimo, máximo, em cima de valores numéricos. Tem sites rápidos que ele consiga utilizar para ter uma ideia do tipo de informação que ele tem. Com esses insights, ele consegue, inclusive, ter insights avançados dentro desses dados. Tá? Uma coisa que a gente fala até o vazamento de destino, o target leakage, que quando um conjunto, quando o seu dataset, né, ele tem uma grande relação no seu processo de treinamento, mas você não tem tanto isso no seu dado real. Multicolinearidade também é uma outra análise avançada, que é até difícil, né? É até um trava-língua, difícil de falar.
quando você tem algumas variáveis nesse conjunto de dados que elas têm não só uma relação com o que você quer prever, mas às vezes entre elas. E às vezes você não precisa disso para fazer um treinamento. Então, para vocês terem uma ideia de métricas que vocês conseguem explorar para fazer essa análise depois que vocês importaram os datasets de vocês no Data Wrangler. É possível de fazer mais de 300 transformações de dados dentro do Data Wrangler. Então, vocês podem dropar a coluna, que é eliminar uma coluna que não faz sentido, porque às vezes você não vai precisar daquela informação, ou imputar um dado que está faltando, ou até criar transformações customizadas. Para quem está acostumado aí com pandas em Python, por exemplo, você consegue criar um bloco de código customizado para criar o que a gente chama de one-hot encoding, que é uma forma de você, por exemplo, dando um exemplo, né, de você pegar um dado categórico, por exemplo, o estado que essa pessoa vive, e transformar isso em coluna e atribuir valores numéricos para a pessoa vive em São Paulo, aí você coloca um naquele estado, por exemplo, e para os outros você zera. Porque facilita muito a geração do seu modelo. Então tem diversas transformações que são possíveis de serem feitas ali dentro do Data Wrangler. Vocês vão criar isso apenas com um clique e de forma visual. Então vocês vão ver como esse diagrama mostra, né, as etapas que o seu processo de preparação de dados será feito. Então vocês têm aí um passo a passo de como esse processo é feito. E vocês conseguem até criar workflows mais complexos, tá? E dentro desses workflows, exportarem, por exemplo, depois isso para o S3. Então, vocês passam por todas as etapas de transformação de dados. No final, vocês geram esse retorno, pode deixar isso lá de volta no S3 para ser usado no treinamento. Ou até catalogar isso no SageMaker Feature Store, que é uma forma de você armazenar as features, seja elas para treinar um modelo, ou seja para fazer uma inferência posterior. E dentro do Feature Store, vocês têm essa possibilidade de depois recuperar, consultar de forma simples essa feature que você armazenou ali e deixar tudo isso preparado para a próxima etapa, que seria o treinamento. Quando a gente entra no treinamento, a gente começa a falar do Autopilot. O Autopilot é uma ferramenta de pouco código que é para acelerar a construção e o treinamento de modelos de machine learning. Então vocês vão carregar os seus dados tabulares, né, no S3. Ele vai escolher a melhor forma, o melhor modelo, a melhor forma de tratar os seus dados e de fazer o treinamento disso. Ele vai disparar uma série de processos de treinamento em paralelo. Então ele não vai criar ele vai criar alguns treinamentos de modelo em cima desses dados. E quando ele terminar, vocês vão ter um reporte acurado com todos os detalhes desses jobs, incluindo o melhor cenário. Então ele vai procurar otimizar, né, o treinamento de machine learning e vai gerar um output com os diversos jobs que foram executados e classificando, né, e mostrando para vocês qual foi o melhor e as métricas de treinamento desse modelo. Aqui são alguns casos de uso que vocês podem trabalhar. Normalmente a gente fala de dados tabulares, né? Então a gente está falando aqui de um arquivo CSV, por exemplo, com essas informações tabulares para vocês fazerem uma análise de risco, de fraude, de rotatividade, que é o churn que a gente mencionou, fazer alguma estimativa de tempo. Então vocês conseguem utilizar ele para fazer esse tipo de caso de uso. E começando a etapa dentro do Autopilot, vocês vão conectar a origem, né, que é o S3, com o arquivo CSV, por exemplo. Então vocês vão escolher ali onde está esse arquivo, né, o que vocês vão utilizar, em qual bucket e tudo mais. Vão passar essas informações. Dá para fazer isso tudo de forma visual, como eu estou mostrando aqui para vocês. Daí vocês vão criar um experimento dentro dele, tá? Então ele vai pré-processar esse dado. Então vocês não precisam se preocupar se falta uma informação,
porque ele vai fazer esse trabalho de pré-processamento, de engenharia de dados para o treinamento de vocês. Depois ele vai escolher o melhor modelo para esse cenário, vai criar esse modelo, vai criar alguns jobs com hyperparameters distintos para chegar na conclusão de qual que é o modelo e inclusive mostrar um relatório de explicabilidade do porquê e da importância das features naquele treinamento que ele escolheu como melhor. Então aqui é um exemplo dos jobs, né? Então vocês conseguem revisar todos os jobs que ele gerou, que ele executou, olhando para as métricas, por exemplo, uma métrica de acurácia ou uma métrica de alk, de precisão dentro desse job de treinamento, e olhar os hyperparameters que ele usou naquele melhor candidato. Aqui é uma visualização de explicabilidade, então ele vai colocar o peso das features naquele modelo que foi gerado. Tá? Ele vai usar o SageMaker Clarify para fazer isso, então ele vai gerar um relatório de explicabilidade em cima desse resultado de vocês, desse job de treinamento que vocês executaram. Como eu mencionei, né, ele mostra ali as métricas utilizadas, né, as métricas que aquele modelo utilizou. Vocês podem também baixar esses relatórios para a máquina de vocês ou visualizar isso na própria console da AWS. E tudo isso que ele faz, todos os modelos que o Autopilot gerou, eles são armazenados nas três. Então, vocês conseguem olhar o artefato de um modelo, né? Vocês conseguem, por exemplo, pegar um modelo ou pegar outras informações que ele usou durante esse treinamento, o dataset de origem, enfim, vocês têm total visibilidade de todas as etapas que ele executou. Depois que vocês fizeram tudo isso pelo Autopilot, que vocês prepararam os dados, treinaram o modelo, isso está pronto, vocês conseguem fazer um deploy dentro do SageMaker com apenas um clique. Seja isso num endpoint para fazer inferência em tempo real, ou seja em batch, utilizando o Batch Transform para fazer uma inferência em lote. Então, além de ter isso pronto, ele acelera também essa questão de produtizar isso, de você ter um endpoint produtivo para poder inferir dados reais de vocês. Tudo que foi feito, como eu disse, ele oferece total visibilidade, né? Então, isso inclusive eu vou mostrar na demo para vocês, já dando um spoiler, antecipando um pouco, mas o notebook que vocês... Opa! O notebook que ele usou, tanto para explorar os dados como para treinar, vocês têm acesso a eles. Então ele vai ter lá todas as etapas, o passo a passo, inclusive o Canvas, né, que eu vou fazer a demo com vocês, ele usa o Autopilot para treinamento e preparação dos dados. E a gente tem acesso e visibilidade de tudo isso. Aqui é mais um caso de um cliente nosso, a RetentionX, que eles fornecem mais de 100 sites de negócio através de um único clique para os clientes deles. E eles usaram o Autopilot para conseguir fornecer insights em tempo real para os clientes deles. Isso potencializou bastante a solução, a entrega de valor deles para os clientes finais deles. E por fim, o Jumpstart. O Jumpstart, ele oferece soluções de mercado, né, de aprendizado de máquina, de mercado, que vocês podem usar com apenas um clique. Então são soluções prontas de modelos popularmente conhecidos ou notebooks prontos que acabam acelerando o processo de entrega de valor. Então vocês conseguem com alguns cliques já pegar uma solução, fazer um deploy de um modelo popular, por exemplo, um YOLO, uma ResNet, por exemplo, ou até visualizar alguns notebooks de exemplo para acelerar, para ajudar o time de ciências, às vezes para ter uma ideia baseada num problema de negócio que vocês querem resolver.
Então, quando a gente olha, o Jumpstart ele fornece soluções para diversos problemas de negócio, né? Seja isso desde a parte de visão computacional até recomendações, forecast. Então, vocês têm as soluções ali, alguns exemplos ou modelos prontos para esses tipos de problema. Ele usa tem bastante coisa open source, tá? Então são mais de 300 modelos de código aberto para problemas como visão, como eu mencionei para vocês, modelos de ResNet, de YOLO, de Inception, para resolver problemas de visão computacional, ou problemas de texto, ou problemas com dados tabulares, usando XGBoost, por exemplo. É bem fácil de navegar, tá? Então vocês precisam, quando vocês configuram o ambiente do SageMaker Studio, habilitar o Jumpstart para ter acesso ao Jumpstart. E dentro do SageMaker Studio vocês conseguem navegar pelos exemplos, fazer busca e achar de forma rápida modelos, projetos, notebooks de exemplo para vocês trabalharem. E aí vocês conseguem criar com um clique. Então você acha uma solução que faz sentido para você, às vezes você tem a opção de lançar esse cara com um único clique para poder acessar e já utilizar isso. Ou você tem a opção de abrir um notebook com as etapas que ele faz ali, dependendo da solução, para poder... Ele já vai vir preenchido, então você consegue executar ali um passo a passo e já extrair algumas informações e olhar e entender como aquilo é feito. Aqui é um exemplo de código, tá? Então vocês conseguem usar a API do SageMaker para fazer um deploy, por exemplo. Tem aí um exemplo bem simples, né? Um trechinho de código bem simples e fácil de ser utilizado para esses exemplos, para vocês conseguirem fazer isso também por código, tá? Além da opção que eu mostrei para vocês ali. Alguns exemplos mais práticos e direcionados, né, como problemas de classificação de imagem, de detecção de objeto, usando aí frameworks populares de mercado, como PyTorch, como TensorFlow, como MXNet. Então, exemplos reais, de problemas reais, que pode acelerar, às vezes até dar uma base, uma ideia. Às vezes o time de ciências não tem uma ideia por onde começar, né? Eu tenho um problema de classificação de objeto, de imagem, eu não sei nem por onde eu começo, não tenho ideia de como eu vou, qual modelo vai ser legal e tal. Você tem aí um bom ponto de partida, um exemplo bacana que você consegue seguir e utilizar e até produtizar isso. Tá? A Mission Automate é outro exemplo, né? E eles usaram o Jumpstart para poder conseguir criar soluções de forma mais rápida e confiáveis para os clientes deles, tá? Então acabou acelerando e ajudando esse processo deles de entregar valor para os clientes deles. E vamos agora para a demo. Eu vou mostrar para vocês na console do SageMaker, da AWS, como que vocês podem utilizar. Aqui é a página inicial da console, tá? Então, a gente vai acessar o Amazon SageMaker na console. Quando vocês acessam a console do SageMaker, vocês têm ali no menu esquerdo já a opção de acessar o Canvas diretamente. Nesse caso, eu estou acessando pela console do SageMaker, isso direto, né? Como eu disse, tem uma outra opção que é acessar isso diretamente para uma URL com usuário e senha, sem a necessidade de passar pela console da AWS, caso vocês queiram dar um acesso direto para os usuários de negócio de vocês, tá? Essa é a página inicial do SageMaker Canvas. Assim que você acessa, você vai ter um menu ali à esquerda com os modelos que foram treinados. E
um menu com os datasets que vocês importaram para treinar esses modelos. Ela é bem intuitiva, visual e simples de navegar. Primeira etapa é importar, né? Fazer a importação de um dataset. Então tem a opção de fazer o upload direto da máquina, tem a opção de pegar do S3 ou até de uma conexão externa, como eu comentei com vocês, do Redshift, do Snowflake. Para esse exemplo, eu fiz um upload direto da máquina. Assim que faz o upload, né, você consegue, ele vai levar ali alguns segundos. Meu dataset não é muito grande, de exemplo, vocês conseguem fazer um preview e já dar uma olhada nesse dataset, né, ele vai trazer ali os primeiros 100 registros, tá? E fazer a importação desse dataset. Então, para, às vezes, só ter certeza, né, carreguei o dataset correto, ele vai processar, e assim que ele terminar de processar, ele já vai retornar para a gente a quantidade de colunas e de linhas que esse dataset, que esse conjunto de dados tem. Com meus dados já importados, eu já vou para a criação de um modelo. Tá? Então é bem intuitivo, eu vou clicar para criar um novo modelo e vou dar um nome para esse modelo que a gente vai criar. A primeira etapa é escolher, no caso eu já tenho, a gente já deixou aqui um dataset importado, mas teria a opção de importar já nesse workflow. Né? Como vocês podem ver lá em cima, tem 4 etapas de workflow. Né? A primeira é selecionar o dataset, a segunda, assim que eu falo que eu quero usar aquele dataset, é fazer o build, a construção. Quando ele entende o meu dataset, ele já vai trazer todas as colunas com algumas informações, né, dessas colunas. Eu consigo colocar aqui mais insights em cima dessas colunas, como eu mencionei para vocês, tá? E eu escolho uma coluna de target. O que é o target? É o que eu quero prever, que é o churn. Eu tenho um dataset aqui bem meio a meio, né, de churn, então bem balanceado, eu diria, né? E aqui eu tenho as opções, ele já detectou automaticamente que são 2 categorias, mas eu poderia trocar ali para 3 ou mais classes, um forecast, e eu tenho ali as opções de criação. Eu posso fazer um build rápido, que ele vai fazer um build ali em minutos, e eu posso fazer um build padrão, que vai usar o build standard, é o que vai usar o autopilot, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que vai demorar um pouquinho mais. Tem a opção de fazer um preview, né, desse modelo. E esse preview, ele vai computar aqui e trazer a importância das colunas. Então, ele vai trazer qual que é a relevância dessas colunas e estimar uma acurácia que o meu modelo vai ter com base nesses dados, tá? E qual que é o valor, né, um score atribuído para esses campos, para eu saber o que faz sentido ou não usar. Nesse caso aqui, eu até vendo que o estado, o telefone, eles não têm tanta importância, eu vou remover eles do meu processo de treinamento, não vou usar essas colunas, que vocês também têm essa opção, e vou criar um modelo standard. Vou acelerar o... Esse modelo é um modelo que ele leva mais tempo, né? Então, ele é um modelo que ele vai rodar o autopilot por trás e vai já, quando concluir, ele vai trazer um resultado da performance desse modelo que foi treinado, tá? Ele traz um relatório com a importância que foi utilizada, né, das features que a gente utilizou, e o impacto dessas features nesse treinamento, nesse processo de treinamento. E como eu disse, eu tenho métricas avançadas, tá? Então, eu tenho algumas métricas que eu consigo compartilhar com o meu time de ciências, como a tabela de distribuição aqui das probabilidades, né? E algumas métricas mais, como F1, como acurácia, como recall, precision, desse meu problema de classificação, tá? Então eu consigo compartilhar isso com o meu time de ciências para eles validarem essas métricas. E por fim eu consigo fazer inferências em batch. Aqui eu vou fazer uma inferência em batch para mostrar para vocês
de exemplo. Então eu vou carregar aqui um dataset. Ele vai gerar as predições em lote em cima desse arquivo. Então eu vou pegar um arquivo para fazer predição de uma vez única. Eu consigo pré-visualizar essas predições que ele executou e consigo fazer o download depois dessas previsões que foram executadas para ter o resultado desse modelo em batch. Também consigo fazer uma predição simples, para testar, trocando ali os valores das minhas features, dos meus inputs de dados, para fazer uma predição e validar ali como que o meu modelo está se comportando. Tá? Eu consigo versionar, então se eu quiser criar novas versões em cima desse modelo também é possível. Eu crio aqui uma nova versão e faço toda uma nova etapa. Às vezes eu percebo que algumas colunas não são relevantes, ou eu troco o meu dataset, crio uma versão nova, gero uma nova versão, e nesse caso eu estou compartilhando isso para colaborar com o meu time de ciências. Então eu vou gerar um link compartilhável desse processo todo que foi executado, vou gerar esse link, vou copiar esse link e posso enviar para o meu cientista de dados, passar para ele com acesso a esse ambiente, né, da AWS, ele vai visualizar isso dentro do SageMaker Studio. Então ele vai ter acesso aos detalhes que foram executados, ao meu processo, às minhas etapas ali de preparação de dados que o SageMaker Canvas realizou para chegar no dado ideal para o meu processo de treinamento. Tem ali uma aba, né, de dataset, né, que a gente está visualizando, tem até o comentário que a gente coloquei ali para o meu cientista de dados para ele ler, quando ele pegar esse link. O notebook de exemplo de exploração de dados que foi feito. Tá? Então, toda a parte de exploração de dados que foi realizada para chegar no meu dataset que foi utilizado no meu treinamento, que o Canvas abstraiu toda essa complexidade, ele fez tudo aquilo. E o meu job de AutoML, que fez o treinamento via Autopilot. Então, eu tenho ali primeiro um resumo, né, com o meu melhor modelo, e tem ali os outros treinamentos que ele executou, e um notebook de exemplo com todas as etapas que foram utilizadas nesse processo aí de treinamento, tá? Aqui é só mostrar para vocês. E eu consigo até, como eu mencionei para vocês, ver ali o meu melhor modelo, as métricas avançadas desse modelo, como o Shapley Values ali de importância, né, das features dentro desse treinamento. Pessoal, da demo era isso que eu queria mostrar para vocês do SageMaker Canvas, tá? Eu incentivo vocês a olharem aí o Skill Builder, são mais de 500 cursos que vocês podem acessar, pode escanear o QR Code, ele fica até mais fácil. Tem diversos cursos ali, em diversos idiomas para vocês explorarem e aprenderem mais sobre a AWS. A gente tem também um programa de certificação que são certificações reconhecidas de mercado que vocês podem tirar. Inclusive, a gente tem uma certificação de especialização em Machine Learning, tá? Focada em Machine Learning. Então, fica aí o QR Code para vocês tirarem. Vou até dar uns segundos para todo mundo tirar foto, para dar tempo de vocês, para vocês obterem mais informações, tanto sobre o Skill Builder, como o nosso programa de certificação da AWS. E eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado por passar essa quase uma hora aqui comigo, né, acompanhando. Aqui está o meu contato, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, fica à vontade, tá? Vou deixar ali, deixei até um QR Code para facilitar. Queria agradecer, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês estejam gostando bastante do Summit e aproveitem as demais palestras aí do dia de hoje, tá? Eu sou do time de startups, eu vou estar pelo evento durante o dia, vou estar
provavelmente uma boa parte ali no stand de startups, então se alguém quiser depois passar por lá, bater um papo, estarei à disposição, vai ser um prazer, gente. Muito obrigado mesmo, tenham um bom dia. Não esqueçam a pesquisa, tá? Eu acho que pelo aplicativo vocês têm a opção de avaliar, pra gente é extremamente importante. O feedback de vocês é o que faz a gente melhorar. Então, se vocês puderem responder a pesquisa, eu agradeço também. Bom dia a todos, obrigado.